Feliz 2026. Tudo bem contigo? Como é que foi de final de ano? E as resoluções de final de ano? Foi caótica ou foi tranquila? Comeu demais, bebeu demais, passou fazendo meditação? O que vocês fizeram de bom? Eu vou começar o ano com esse vídeo hoje trazendo para vocês sobre o caos invisível. E se você observar a foto que eu coloquei na capa do vídeo, eu vou trazer ela aqui em algum lugar aqui na tela e a gente vai discorrer um pouquinho dessa capa. Todo mundo está num momento gigantesco de pressão do que vai ser esse ano. Se você for olhar que antes do caos se tornar visível, tem uma desordem invisível. E o caos ele nunca começa grande. Todo colapso ele começa pequeno e aí ele vai crescendo, ele se infiltra pelo invisível. Quando ele estoura, é porque já aconteceu muita coisa anterior. E calma, esse vídeo ele não se trata de nada de política do que está acontecendo no mundo. Ele não se trata de nada de economia, ele não se trata de eleições, de direita, de esquerda, nada disso. Estou falando de você, falando de mim, da gente que está aqui nesse campo. Eu quero convidar nesse vídeo para você ser consciente antes do caos se tornar realidade. Então, vem comigo. Eu faço uma leitura do campo invisível e provavelmente você tem acesso a alguma ferramenta de inteligência artificial e eu quero convidar vocês a buscar. Faz um prompt muito simples. Inteligência artificial, seja ChatGPT, Grok, Gemini, qualquer um que seja. Entra ali e digita: na espiritualidade, me explique o que é campo invisível. E vê o que ele vai te explicar. Hoje tem muito mais conhecimento disponível para a gente que não tinha tempo atrás. E tem muita gente que não gosta de ler, e é por isso que a gente traz dentro dos vídeos alguma parte de conhecimento para poder ajudar a pessoa a crescer. E nesse vídeo eu trouxe essa imagem, olha ela aqui. O que você consegue ver dessa imagem? Tem frutas que estão mofadas, tem uma fruta que ainda está inteira, você tem uma cadeira ao fundo, com uma parte bem escura, aparentemente as paredes mal cuidadas, uma janela quebrada. E por que eu criei essa imagem? Eu estou tentando traduzir para vocês algo que eu vi outro dia que eu achei muito interessante. Na década de 80, um professor na universidade no norte dos Estados Unidos chamou George Kelly. E ele teve uma ideia e propôs essa avaliação que uma janela quebrada ela envia uma mensagem muito importante para todo mundo que está observando essa janela quebrada, que ali ninguém se importa. Em outras palavras, ela naquela região onde tinha janelas quebradas ou locais mal cuidados, ela estava autorizando o crime. E esse cara ele foi professor de criminologia nessa universidade e a teoria que ele defendia é que se você não cuida dos pequenos problemas que vão acontecendo preventivamente, os problemas eles se tornam cada vez maiores. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você for ponderar tudo que acontece na vida, ele acontece antes no campo invisível. E esse campo invisível ele é chamado de campo zero. É ali onde nascem as suas intenções, os seus pensamentos, impulsos e escolhas que você tem na vida. Já parou para pensar o quanto que a gente fica com a cabeça bagunçada, a quantidade de coisa que acontece e a gente fica ansioso, nervoso, porque a gente está pensando no passado ou está pensando demais no futuro? Cadê a tua fé? Faz a sua parte, organiza as suas coisas e tem um pouco de fé que o próprio campo ele vai trazer para você. Vários campos e vários espiritualistas trazem que você cria a sua realidade. Para uma mesma realidade, no mesmo local, você tem pessoas diferentes que observam a vida de maneira diferente. E aqui a gente observa o arquétipo do espírito do caos. O que é o arquétipo do espírito do caos? Esse arquétipo do caos é aquela pessoa que está sempre com medo e coloca a coisa com medo, ou o ego exacerbado, que ela pega e quer aparecer mais do que as outras pessoas, aquela pessoa que é muito ressentida, que ela vai brigando com as outras pessoas, a indiferença
com a dor do próximo, a ausência de consciência do que está acontecendo à sua volta. Tem gente que não faz uma mínima ideia de quanta pessoa está sofrendo ao redor ou da sua própria casa. Então, o caos, ele vai sendo criado e vai sendo alimentado a partir dessas pequenas mentiras que a pessoa conta no dia a dia dela. Ela coloca que ela foi para um lugar que ela não foi, ela coloca um bem material que ela adquiriu, mas ela está com problema de dever ao banco. O desrespeito que ela causa tanto na família dela quanto nos seus colegas de trabalho, as pessoas da academia, do clube, qualquer coisa que seja. Os limites que são ultrapassados em questão verbal, em questão de atitude, e os valores que a pessoa tem e que as outras pessoas têm e que não se respeitam mais. E a gente observa tudo isso dentro do ambiente familiar, dentro do trânsito, no dia a dia, as pessoas que não respeitam mais as leis de trânsito, não respeitam o limite de velocidade. No mundo corporativo, a gente observa muito isso em relação a algumas pessoas que são tóxicas, essas pessoas que vão contando as mentirinhas, as pessoas que vão desrespeitando outros colegas, as diferenças sociais, culturais, as preferências religiosas, as preferências sexuais. E aí mistura toda essa parte de ética, de trabalho, de resultado, de pressão por resultado. E a gente vê isso todo santo dia. E aí, quando a gente traz o papel da nossa consciência, e aí eu jogo aqui de novo a imagem, o que você observa? Ah, você tem várias frutas. Existe dito popular que quando você tem que tirar a laranja podre do cesto, não é? Alguns gestores, eles observam como está a equipe, eles acabam tendo que desligar um ou outro colaborador porque ele está minando. É essa a ideia. O arquétipo do caos tem sempre alguém que vai vender dificuldade, que vai brigar e que não vai ajudar no ambiente de trabalho. Mas isso vai muito além das palavras, isso é a parte da energia da pessoa. Tem gente que é carregado, seja um gestor, seja o seu colaborador específico de algum setor, seja o seu cônjuge, seja namorado, namorada, seja pessoa na academia, ou professora, professora, todo mundo tem alguma pessoa conhecida ou que está convivendo com ela, que é essa pessoa que vai contaminando negativamente o ambiente. Isso é muito fácil de resolver. É só a gente se afastar, não é? Você sai desse ambiente, você troca de setor, você troca de emprego, tudo mais. Mas e se essa pessoa for você? Se você é a pessoa negativa? E eu não estou fazendo julgamento de maneira nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que com tanta informação na nossa cabeça, a gente vai ficando chacoalhado e a sensação que a gente está tendo nesse início de ano, pelo menos eu posso falar por mim, é que a gente observa que tem pessoas que elas não querem evoluir, que elas não querem crescer. E esse foi o hiato que eu fiquei desde o último vídeo para esse vídeo. O vídeo 7 é um vídeo muito importante, porque numerologicamente é um número primo, tem várias outras coisas, mas é um número que eu gosto muito, então eu quis criar um vídeo diferente, trazendo as pessoas a refletir o seguinte: 2026 sem hipocrisia. Como a gente vai melhorar isso? Aqui entra a luz, aqui entra o papel da sua consciência. A consciência é o ato de você reparar preventivamente antes que a sua janela quebre, antes que os caos estabeleça dentro de você. Então pega essa imagem que eu estou colocando aqui na tela de novo e imagina o seguinte: você pode, dentro de você, tirar esses produtos que estão estragados, mas não vai resolver se você não fechar a sua janela. Corrige primeiro a sua janela, aonde está expondo você ao ambiente. Se recolhe um pouquinho, se fecha, corrige a sua janela. Corrigiu a sua janela, começa a tirar as coisas podres que tem dentro de você, e eu não estou falando que você é podre de maneira nenhuma. Pega o que as pessoas não estão vendo de você. Tira o que está te doendo dentro de você. Busca ajuda, busca uma terapia. Coloca para fora. Chora. Vai ter contato com a natureza. Vai buscar a melhora desse teu campo energético. Organiza a tua casa. Tira a poeira de dentro de você. Ajeita a parede. Vai cuidar de você. Eu vou te dar exemplos claros. Cuida da tua espiritualidade. Tem tanta coisa para poder ver de vídeo e estudar.
seja qual for a sua religião, ou se você não tem religião. Fuja das pessoas que são tóxicas. A toxicidade das pessoas não é somente aquela pessoa que é negativa. Tem pessoas também que fazem, gratidão, gratiluz, aquela coisa toda. Tem gente que é extremamente tóxica pela positividade tóxica. A pessoa é tão excessiva que você fala, a pessoa não tem problema. Se a pessoa não tivesse problema, não estava aqui encarnada ainda, ela já tinha ido para outro plano. Então se afasta dos excessos, se afasta das pessoas que não contribuem para a sua evolução. Estou falando para você cortar todo mundo da sua vida? Não, não é isso. Estou falando, primeiro, ajeita a sua janela, fecha o seu ambiente. Fechou o seu ambiente, está resguardado? Começa a limpar as coisinhas de dentro de você, busca ajuda se você não souber fazer. Por exemplo, precisa de arrumar uma parede da casa do desenho? Chama alguém que possa fazer essa pintura para você. Talvez essa parte de trocar e colocar luz vai ajudar a iluminar o seu ambiente. Existem pessoas que elas vão trazer luz para o nosso ambiente. E o que eu quero dizer com isso? Ela vai organizar o seu espaço interno. Ela vai tirar o medo que você está tendo de algumas coisas, o medo da vida. Ela talvez vai te corrigir, chamando a sua atenção para que o seu ego não domine as situações. Para que você seja humilde, para que você possa olhar a situação de outra maneira. E aí, nesse ponto, a gente se torna o guardião das janelas. Nessa parte de reparar a nossa janela, a gente vai cuidar do nosso invisível. Uma vez que você organizou aqui dentro, você consegue mudar o seu campo de energia. E quando você muda o seu campo de energia, é porque você está consciente de tudo. E aí, quando você tem a consciência desse espaço que você ocupa, o caos ele não consegue entrar de novo. Então não vai ser uma notícia, não vai ser uma fechada no trânsito, não vai ser uma reunião ruim que você teve, um negócio que não foi fechado, que vai tirar o seu equilíbrio. Esse mundo caótico que a gente está vivendo tem muito acesso à informação. Entra na Amazon ou qualquer outra livraria, dá uma olhada. Setor de espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Eu não gosto de ler. Tem vídeos na internet. Para de talvez ficar rolando rios, que é engraçado, é bacana, mas tem uma limitação disso por dia. Para que você está encarnado? O que você está vivendo? Talvez os problemas que você encara como problemas que estão apodrecendo dentro de você, para outras pessoas isso não é nada, porque ela está com problemas muito maiores. Já viu a quantidade de casos de autismo, de TDAH? Mas por que eles estão aumentando? Porque estão sendo diagnosticados? Sim, é um caminho. Mas e se a gente está buscando também o acesso à informação que antes a gente não buscava? Busque ajuda, busque evoluir, seja luz, tira o medo de dentro de você, traz um pouco de espiritualidade para dentro de você. No campo consciente, nesse campo zero, onde tudo é formado, você pode buscar a solução dos seus problemas. Você pode ter o contato que você precisa a partir do momento que você para, fecha a sua janela e começa a organizar o seu ambiente. Como bônus do vídeo, para você que chegou até aqui, caso você não tenha visto, tem um filme do Bradley Cooper que chama Sem Limites. Tem ah, esse filme, ele traz uma história de um cara que ele era escritor, só que ele estava totalmente sem ideias, a vida dele não estava andando para frente. Ele até tinha uma namorada, mas a namorada estava com ele talvez mais por pena do que por gostar realmente dele. E ele acabou encontrando um, um irmão de uma ex-namorada que estava muito bem de vida. E aí ele acabou conversando um pouco com o cara, ligou pro cara e ele foi ajudar o cara. E o cara estava trabalhando com uma parte de uma droga sintética na época que ela acabava ajudando a pessoa a utilizar toda a capacidade do seu cérebro. Ela buscava informações que a pessoa não tinha acesso facilmente. E a partir desse momento, o mundo destravou e ele começou a olhar o mundo de outro jeito. O que eu quero dizer com isso? Veja esse filme, o filme é muito legal, um filme muito bacana.
Mas não somente pela parte de destravar o conhecimento. Existe muito conhecimento dentro de você que talvez ele não está organizado por causa da quantidade de coisas que está barulhenta na tua cabeça. Onde tem ruído, você não consegue evoluir. Acalma o seu coração, acalma o seu cérebro, deixa as coisas se organizarem, encaixar no seu lugar, organiza o seu ambiente interno. Organizou o seu ambiente interno, as coisas vão fluir de uma outra maneira. Eu te convido para o movimento 2026 sem hipocrisia. A melhor maneira da gente poder estar atuando e melhorando a vida de cada um. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguma pessoa que isso possa ressoar. Eu acho que a gente está no movimento de ajudar quem quer ser ajudado. Tem muita gente que não quer ajuda. Deixa eles seguirem. O dia que a pessoa pedir ajuda, a gente ajuda. Assim funciona. Beleza? Até mais.